Olá, meu nome é Ana Cláudia Ramos, eu sou escritora de livros para crianças e jovens, trabalho com literatura para infância e juventude desde 1992, mas já venho aí pesquisando sobre literatura infantil e juvenil desde 1985, enfim, é uma longa trajetória. Mas hoje, em especial, eu estou aqui a convite da minha queridíssima amiga, escritora, professora, Sônia Travassos, para falar sobre um assunto que me é muito caro, né? Que é sobre a diversidade na literatura infantil e juvenil. Né? E se eu parar para pensar, desde o meu primeiro livro, eu já trago as questões humanas, né? O primeiro livro eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, é o Para Onde Vão os Dias que Passam. Ele teve essa primeira edição em 1992, ilustrada pelo Rui de Oliveira, e hoje ele tem essa edição, ilustrada pela Marta Werneck, pela escrita fina. E ali eu já falava de uma busca, né? De uma busca pelo conhecimento, uma busca pelo autoconhecimento, na verdade. Então, desde o início, temas que são humanos falam muito caro para mim e permeiam a minha obra, né? Não só o tempo, mas como essas questões todas de você ter o direito de ser quem você é, né? Em 1999 eu lancei o Sempre por Perto, tá? Era um livro que nasceu de um pedido da editora, ele foi lançado pelo Livro Técnico, que queria uma coleção de temas polêmicos e me chamou para escrever um livro que falasse sobre homossexualidade para jovens. E me fez um pedido que ele fosse bem resolvido e sem preconceito, né? Foi uma tarefa muito incrível de poder chegar nesse ponto, né? Hoje ele não tem mais essa edição, hoje ele tem essa edição pela editora Cortez, né? Ele saiu em 2006 pela Cortez, mas ali em 1999 eu trouxe essas questões. E a minha sorte, eu acho, é que naquela época não tinha essa censura que a gente está vivendo hoje, né? Essa exposição nas mídias sociais, nas redes sociais, então ficou um pouco preservado, vamos dizer assim. E o livro foi muito barrado na porta das escolas, né? No ano 2000, eu já falava sobre diferentes famílias, né? Numa coleção chamada Todo Mundo Tem, Casa, Medo, Família e Amigo. Aqui eu não pude colocar que existiam dois pais ou duas mães, porque seria tão barrado na escola quanto Sempre por Perto foi. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei que quando o casamento não dá certo, né, cada um vai para o seu canto, e aí pode ser que o pai ou a mãe tenham novas namoradas ou namorados. Eu deixei isso em aberto. Hoje, né, 21 anos depois, a gente já pode falar sobre isso, mas para romper aquela barreira ali naquele momento, foi muito importante ter essa abordagem. Então aqui eu já falava de diferentes famílias, 21 anos atrás, sem menor juízo de valor, né? Só trazendo uma reflexão. Ou não é bem assim a história, que já tem 3 edições, a atual é essa, da Oficina Raquel, que fala sobre diferentes pais separados, e um deles é um casal homoafetivo, né? Já falava de virgindade, né, aqui numa relação heteroafetiva, mas no tempo mágico, o tempo de namoros, que esse ano vai ganhar uma edição totalmente nova, renovada, chamada Namoros em Dois Tempos. Então esse livro aqui vai virar o diário da filha, da mãe, e a filha vai ler o diário da mãe, fazer todo um paralelo com como é nos dias de hoje, né? No Brincadeira de Criança eu já falava de menina que pode jogar futebol, menino que pode brincar de boneca, menino que pode dançar. O Fado Padrinho, que na verdade eu não escrevi pensando nisso, mas acabou virando uma referência de livro para se tocar nessa questão de gênero, né? Ou a gente pode ou não pode, né? Tipo, afinal, o que a gente pode fazer, e afinal, a gente pode ou não pode, que é um livro para jovens com 2 lados, o dos adultos e o dos jovens, trazendo algumas questões, entre elas a questão da sexualidade. O 4 Histórias de Desejos, que eu toco também na questão da sexualidade, no Aquilo que Ninguém Vê, que tem uma surpresa, não vou contar, vocês vão ter que ler para descobrir por que eu tô falando desse livro e colocando a questão da sexualidade junto. E um livro que é muito importante, que foi Por que eu não consigo gostar dela, que não teve uma edição comercial, foi uma edição apenas para uma ONG, e agora ele chega no mercado com Por que eu não consigo gostar dela, e Por que eu não consigo gostar dele, escrito em parceria com Antônio Chimenec, né? Aliás, o Aquilo que Ninguém Vê foi escrito em parceria com André e a Viviana Taubman. Esse livro ele tem 2 lados, né, de propósito. Cada lado traz 2 contos
que falam sobre essas questões das relações homoafetivas. E no meio do livro, deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia, tem uma série de depoimentos de pessoas LGBT, mães da diversidade, pais da diversidade, trazendo a importância do acolhimento. Por que eu mostrei tudo isso? Para chegar num ponto, né? Por que eu escrevo sobre esses temas? Porque eu fui educada por pais que respeitavam as diferenças dos filhos. Eu fui educada numa família que respeitava a brincadeira de criança. Então esses temas são muito caros para mim, né? Porque eu tive um olhar cuidadoso dos meus pais para mim e para os meus irmãos, deixando cada um brincar de ser o que desejasse. Então eu fui educada para respeitar o jeito de ser de cada um. Então é óbvio que a gente tem que falar sobre isso. E sabe por que a gente tem que falar sobre isso? Para nunca mais nenhum jovem, nenhuma criança se sentir excluído, se sentir diferente, nenhum pai, nenhuma mãe se sentir excluído, né, porque tem uma relação homoafetiva. E nesse livro aqui, vocês vão descobrir por que eu resolvi falar abertamente desse tema. Tem depoimento dos meus filhos, né, tem depoimento de uma série de pessoas, né, tem a minha apresentação falando sobre mim um pouquinho, né, para mostrar para as pessoas que caráter não tem gênero, né? Caráter ou as pessoas têm ou não, chega, não dá mais para a gente não tocar nesses assuntos na literatura infantil e juvenil, porque não tocar nesses assuntos, a gente varre o problema para debaixo do tapete, mas o problema não desaparece. Então tá mais do que na hora de nós, pais, né, mães, professores, educadores, pessoas que lidam com a infância e a juventude, falarem sobre todos esses temas polêmicos, né? Eu prefiro chamar de temas delicados da vida, ou os temas tabus que as pessoas têm dificuldade, mas não é hora mais da gente esconder, porque na contramão disso, jovens estão se matando, crianças, né, estão deprimidíssimas. Então é hora, ó, de acolhimento, abraço e da gente discutir com muita integridade, com muita dignidade sobre todos esses temas. Um beijo, Sônia, super obrigada.